Antes de mais nada, queria trazer para vocês o abraço, o cumprimento do ex-presidente Lula, que deveria ter feito um vídeo para essa conferência. O João Bosco pediu, eu encomendei, ele topou fazer, mas não sei porquê, a situação política brasileira anda meio confusa ultimamente, ele não arranjou tempo para fazer. Ele me deu essa desculpa. Mas ele pediu para eu cumprimentar a todos vocês, em particular os nossos visitantes africanos. Queria aqui, na pessoa do Mossad, cumprimentar todos os visitantes que vieram aqui participar dessa discussão. Ele manda também um cumprimento especial para os embaixadores aqui presentes, nossos parceiros, nossos amigos, que também batem sempre a nossa porta para a gente ter conversas fantásticas, muito prazerosas, sobre as relações do Brasil com a África, que é um dos focos centrais do Instituto Lula. O outro são as relações com a América Latina. Quero registrar aqui meu protesto com o provocador João Bosco, porque eu estava preparado aqui para ser mediador, não para ser palestrante. Então, eu podia ter trazido um monte de filme, de imagem, de gráficos para vocês, não consegui preparar nada. Os filmes do presidente Lula na África, vocês vão achar bacana. Mas fica para a próxima, fica para o terceiro encontro, que deve ser o ano que vem, não daqui a 2 anos, como ele está imaginando. Então, eu quero restringir a minha intervenção com alguns comentários que eu havia preparado, alguns temas, algumas questões tópicas, que eu queria chamar a atenção de vocês. Meio desconexas, não é um relatório com começo, meio e fim, mas eu acho que tem alguma interligação. E eu queria começar exatamente chamando a atenção para vocês pela presença dos companheiros aqui do NEPAD, do BAD, da União Africana. Eu não sei se todos os brasileiros notaram, mas a estrutura dos africanos, em termos continentais, é muito maior que a nossa. Não sei se vocês repararam isso. Eles têm, há 50 anos, a União Africana. Se eu não me engano, a União Europeia é de 1996. A Unasur é de quanto? De quando que é? Não, na Constituição atual. A Unasur é de quando? A estrutura da União Africana, que completou 50 anos, é uma estrutura exemplar. E que, se não bastasse ela, eles têm um Banco Africano de Desenvolvimento, que une o continente. Eles têm uma agência de desenvolvimento, que é o NEPAD, que une o continente. E eles têm, como mostrou o Luiz Carlos, eles têm as comunidades regionais, econômicas, que dividem o continente em 5 blocos e estabelecem uma relação entre eles. Então, é uma estrutura continental, que dura 50 anos e une 54 dos 55 países numa só, numa integração que é única. Eles têm uma estrutura. Eu tive a oportunidade de ir na União Africana 2 vezes, a primeira vez com o Paulo Cordeiro. O prédio da União Africana, que foi doado pelos chineses, em Addis Abeba, ele é muito mais bacana que o do BNDES, no Rio de Janeiro, viu, o Paulo? Do Rio de Janeiro, a matriz, não a filial de Joanesburgo. É um prédio de 100 metros de altura, que tem, em cada andar, é um departamento de uma área, saúde, educação, mulher, jovem, que estão representantes de todos os países africanos, que trabalham regularmente, são técnicos que ficam lá, sediados em Addis Abeba, e discutem a integração do continente nas várias áreas. Eles têm uma conferência, que é a Conferência da União Africana, que acontece a cada 6 meses. Cada 6 meses, durante uma semana, durante os 3 primeiros dias, se reúnem técnicos de várias áreas de todos os países. Depois de 2 dias chegam os ministros, depois de 2 dias chegam os chefes de Estado e chefes de governo. A cada 6 meses. Está certo, Mossad, não é assim? Lá eles decidem as questões estratégicas do ano e integrações entre o continente. E quem dirige a União Africana é uma mulher. Nós ficamos aqui, nós temos uma presidenta, de repente tem 2 mulheres disputando o segundo turno. A presidente da União Africana é uma mulher, é a Dlamini Zuma, que é sul-africana. Então, muitas vezes a gente não se dá conta
da envergadura da discussão que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a discussão de um país com um continente inteiro que está muito bem integrado, ou buscando a sua integração, com enormes dificuldades. Porque, afinal de contas, são 54 ou 55 países que foram divididos artificialmente no final do século XIX por meia dúzia de potências europeias. E que, em vez de trabalhar pela separação, trabalham pela integração, pela unidade deles. Claro que tem problema, está aí a guerra no Sudão do Sul, está na República Centro-Africana, mas o movimento geral do continente africano é um movimento de integração. Nós temos que perceber isso. Então, nós estamos dialogando aqui com um representante de um continente. Não estamos discutindo aqui com um representante de um país. O presidente Lula sempre fala assim, aqui no Brasil eu não aguento, porque todo mundo acha que a África é um país. Tem gente que pergunta, quando eu vou para a África, se eu falo africano. Ele sempre conta essa história. Nós estamos discutindo com um continente aqui, não com um país. Então, veja a importância da coisa. E mais, para a gente ficar com inveja, além do PIDA que eles têm, que é esse programa de integração, eles têm um plano para a agricultura já há 10 anos, que é o KADP. O PIDA eu tomei conhecimento, Mossad. Aqui, esse aqui é minha cópia do PIDA de 2 anos atrás, é um dos originais, aqui em português. Ó. Eu peguei junto com o Paulo Cordeiro na conferência da União Africana que vocês fizeram em 2012. Em janeiro, em Addis Abeba. Então, esse é o PIDA, tem versão em português, tem um site em que os companheiros, parceiros da União Africana dizem o que eles querem. Energia, está aqui, as obras de energia que precisam, ele mostrou, transporte, TEC, ferrovias, está planejado a integração. O plano de agricultura já tem 10 anos, o PIDA vai fazer 3. O plano de agricultura tem 10 anos. É um plano que define que 10% do orçamento de cada governo deve ser... O KADP. 10% do orçamento de cada governo deve ser dedicado para a agricultura e 6% do PIB. Porque, evidentemente, os africanos percebem que a agricultura é fundamental. Então, eles têm um plano de agricultura, um programa de agricultura, eles têm um programa de infraestrutura. Ou seja, eles estão dizendo para nós, para o mundo inteiro, como bem disse o Mossad, que eles querem investimento brasileiro, eles querem investimento internacional, estão abertos, precisam, não tem dinheiro para fazer tudo o que eles precisam. Eles não querem que a gente vá para o continente africano para vender bugiganga. Eles não querem que a gente vá para o continente africano apenas para extrair as riquezas naturais do continente africano. Eles não querem que a gente olhe para o continente africano apenas como compradores do que a gente produz. Eles querem que a gente os olhe como parceiros, que a gente compre e venda. É esse o recado que eles dão para a gente se a gente entender o que está em discussão. Quarta coisa que eu queria assinalar. Aquelas empresas que já estão lá, e várias aqui estão representadas, e as que pretendem ir, estão mais carecas do que eu de saber que a concorrência é brava. Não é à toa. Não somos nós. O mundo descobriu que a África é o continente do século XXI, que lá estão as riquezas, lá tem 60% das terras agriculturáveis não exploradas do mundo, que tem um mercado consumidor se desenvolvendo com 1 bilhão de pessoas, que vai virar 2 bilhões em 2050. O mundo inteiro está olhando para lá. Os americanos, os ingleses, os franceses, os japoneses, tiraram um pouco o pé em 2008 com a crise econômica internacional. O que aconteceu? A China, a Índia, a Turquia, o Brasil, a Malásia, a Rússia, todo mundo entrou direto no mercado. E a União Africana atraiu e quis que esses investimentos viessem para cá, para lá. O que começa a acontecer agora? O Obama não fez uma reunião com os chefes de Estado e chefes de governo em Washington há 3 semanas. Ele fez a reunião. Jamais na história desse país, diria uma pessoa que estivesse aqui do meu lado,
Eu dei uma pesquisada, não sei se o embaixador Paulo Cordeiro vai me desmentir. Se for desmentir, não faça em público. Mas eu não sei de nenhuma reunião que tenha acontecido fora do continente africano, com tanto chefe de Estado e chefe de governo junto do continente africano. Tinham 47, 3 que faltaram eram 3 dos países vítimas do ebola, que mandaram ministros. Mas todos os demais, ou eram primeiro-ministro, ou presidente, ou o rei da Suazilândia. 50. 47 mais 3, 50. 50 países com os quais os Estados Unidos têm relação. Saíram de lá com uma promessa de investimento de 30 bilhões de dólares, sobretudo em energia, e uma série de acordos e parcerias, e uma declaração do Obama que tomou dimensão internacional, dizendo que a África era estratégica e que os Estados Unidos estabeleceriam uma parceria muito sólida com o continente africano. Então, em termos de representatividade, essa conferência foi muito grande, muito importante, e mostrou a sinalização do principal país do mundo da importância do continente africano. Diga-se de passagem que a China, enquanto isso, já fez 5 conferências dessa. Ela faz uma a cada 3 anos com os países africanos. Tem um fórum sino-africano que se reúne a cada 3 anos. Que eu saiba, eu andei lendo, nenhuma delas tinha tanto chefe de Estado e chefe de governo, mas a cada 3 anos eles fazem uma reunião similar. Mas os chineses e os países emergentes têm agora, em companhia, um pé no acelerador de novo dos americanos, dos franceses, dos japoneses, estão investindo muito, sobretudo em Moçambique, e que perceberam que é dali que sai o desenvolvimento do mundo. Que numa situação de crise econômica internacional, o investimento dos países emergentes e dos países ricos na África pode ser fundamental para a recuperação das economias dos países ricos e dos países emergentes. Nessa situação, então, eu queria dar mais uma má notícia para os investidores brasileiros. Essa concorrência vai aumentar. A tendência no próximo período é aumentar, não diminuir. Exatamente porque está acontecendo esse movimento de crescimento maior da atuação das grandes potências nesse último período. Então, nessa condição, qual que tem que ser a estratégia do Brasil? Onde o Brasil pode fazer a diferença? Onde que o Brasil pode atuar? Onde nós somos prescindíveis e onde nós somos imprescindíveis? Nós não precisamos de recursos naturais do continente africano para se desenvolver. É verdade que hoje nós importamos petróleo, e essa é a nossa grande conta, com a Nigéria, com a Angola, com a Guiné Equatorial. Mas, quando o pré-sal começar a produzir de fato, vai diminuir ou até parar essa importação. Para a China, a África é estratégica para o desenvolvimento da China. O Plano Estratégico de Desenvolvimento da China para 2030 diz que 50% da energia necessária para tocar a China virá do continente africano. A China precisa produzir alimento, precisa das fontes de energia para mover a própria China. Nós não precisamos. Não é essa a relação que a gente tem que estabelecer com o continente africano. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós não vamos precisar de petróleo. Pode ser que a gente possa ter acordo do gás da Argélia, mas, por enquanto, tem gás da Bolívia. Mas nós não olhamos para o continente africano como um fornecedor de recursos naturais. Nós olhamos, como também lembrou o Luiz Carlos, como um igual. Então, mas, mesmo assim, há um espaço muito grande para a atuação do Brasil. Onde será que tem esse espaço? No Instituto Lula, nós já conversamos com vários de vocês, com investidores, com empreendedores, está aqui o Paulo Reg, está o Brandalize, estão os representantes das várias construtoras. O presidente Lula tem sempre dito o seguinte: é muito importante para o Brasil a internacionalização das nossas empresas. Agora, temos que ter capacidade para atuar em outros países, e se quiser o apoio do governo brasileiro, ou quiser uma palavra de apoio do presidente Lula, que não se cansou de ir para o exterior com empresários e continua indo, mesmo depois de ter saído do governo, precisa ter algumas condições. Quais são as condições que nós temos discutido? Tem que respeitar os programas de desenvolvimento, o PIDA e
os planejamentos individuais de cada governo africano, de cada país. Tem que restabelecer parcerias com os africanos, com os empresários africanos, porque eles também querem investir lá e querem investir aqui. Tem várias empresas africanas investindo no Brasil. Tem que contratar mão de obra local. Alguém já discutiu, já tocou nesse assunto aqui hoje. Eu fico muito feliz ao saber que a Odebrecht, em Angola, tem mais de 20 mil funcionários e 95% deles são angolanos. E que o Andriei da Vale me contou que dos 14 mil que a Vale tem hoje em Moçambique, 85% são moçambicanos e 36% trabalhando já em cargos de gestão. Nós temos que contratar, ajudar a essa necessidade enorme que tem o continente africano de empregar. Temos que fazer transferência de tecnologia, é uma condição. E temos que oferecer contrapartidas sociais. Não é um programa assistencial qualquer. A Camargo Corrêa fez uma apresentação aqui que mostra bem essa discussão. Temos que dar contrapartidas sociais de acordo com os interesses do país onde o Brasil está investindo. Então, eles têm o PIDA e eles têm o CAADP. Eles disseram para nós, as obras de energia que nós queremos são essas, as obras de transporte que nós queremos são essas, de rodovias são essas, de ferrovias são essas. Empresários brasileiros, venham disputar os projetos, venham participar das concorrências, venham investir, porque nós precisamos de vocês. Estão dizendo para nós que tem um espaço enorme aberto, muita concorrência, nessas áreas. Esse é um setor prioritário para as empresas brasileiras que querem se internacionalizar. Sabendo que a concorrência é grande e sabendo que, em particular, a questão da energia é fundamental. Não dá para pensar em energia, saúde sem energia, como acabou de falar o João, não dá para pensar em agricultura sem energia, não dá para pensar em nada sem energia. Esse é o grande desafio, e é por conta disso que no programa que o Mossad apresentou, a energia é a prioritária e a imediata. E o KADP, a agricultura. Eu quero discutir um pouco a agricultura. Aliás, já jogo uma peteca para frente para a gente discutir esse tema num próximo seminário. Nós temos que plantar na África. É fundamental que a África produza o alimento para a produção, para o consumo da sua própria população. E não dá para plantar apenas baseado na agricultura de subsistência ou na pequena agricultura. O Brasil tem um enorme desafio de investir na África através de grandes investidores, mas com a sabedoria de integrar esses investimentos com a agricultura local, que é um enorme desafio. Nós não podemos sequer imaginar em disputar espaço para plantação em grande quantidade em países africanos, sem respeitar o agricultor local, sem integrar o agricultor local, e sem, em nenhum momento, afastar o agricultor local desse processo. O grande desafio do momento chama ProSavana em Moçambique, que é uma grande discussão no investimento brasileiro na agricultura no continente africano. O embaixador Lubisi de Moçambique falou agora há pouco. Nós temos a possibilidade de produzir no continente africano alimentos para exportar, mas fundamentalmente para a população local. Não podemos focar o pequeno, não podemos imaginar que a situação de insegurança alimentar na África vai acabar só com a pequena produção, só com a agricultura de subsistência, mas temos que saber que 60% da população africana vive da agricultura e ela não pode ser expulsa das suas terras e tem que ser integrada nesse processo com muito respeito, com muita discussão e com muito diálogo. E nós não queremos produzir no continente africano para trazer alimento para o Brasil. Não precisamos disso, podemos até importar, mas não é esse o nosso objetivo central. Por fim, fazendo uma conta de padaria aqui. O Paulo Cordeiro disse que, e esse é o número que a gente trabalha também, que cerca de 300 milhões de pessoas do continente africano já ascenderam à classe média.
É um número geral, a gente trabalha com isso, mas falta rigor, né? Porque isso mesmo na discussão do Brasil, o que é a classe média, o que não é. Bom, mas tem 300 milhões de pessoas que foram integradas no continente africano a uma chamada classe média que consome hoje. Fala-se que tem 400 milhões de celulares no continente africano hoje. 300 milhões de pessoas na classe média. 250 milhões de pessoas, outras, estão numa situação de insegurança alimentar, segundo a FAO. E nesse dado eu confio. Cerca de 250 milhões de pessoas. 300 milhões mais 250, dá quanto? 550. Se a população, vamos arredondar para 1 bilhão e 100, vamos dizer que é 1 bilhão, sobram 450 milhões de pessoas. Quem que são essas pessoas? Ricos eles não são. Essas 450 milhões de pessoas, muito provavelmente, são pessoas pobres, que se alimentam, não ascenderam a classe média, então não são nem excluídas e nem são ricas. Imagino que sejam pessoas pobres, que podem ascender, que precisam de emprego, que precisam de trabalho, que precisam de renda, mas que estão lá. Por que eu estou dando esses dados? Porque o desenvolvimento que nos interessa incentivar no continente africano é aquele pelo qual a gente batalhou no Brasil e conseguiu um certo sucesso. Tem muita coisa para fazer aqui ainda, mas tem que ser um desenvolvimento inclusivo. Tem que ser um desenvolvimento em que o país cresça, o PIB cresça, o PIB da África como um todo cresce 5% a 6% ao ano, e vai continuar crescendo nisso, mas tem que ter inclusão, tem que ter combate à fome e à miséria, tem que ter gente ascendendo a classe média, tem que ter democracia. Essa combinação a gente conseguiu fazer no Brasil. Democracia, desenvolvimento econômico e inclusão social. Esse é o grande desafio para determinar o que cada país, ou que cada empresa, ou que cada instituição pode fazer quando olha para a África. E aí, para concluir, que eu acho que é o centro da nossa contribuição. Eu disse, onde o Brasil pode fazer diferença? Onde o Brasil pode entrar concorrendo com outros países ou fazendo coisa que outros países não podem fazer. Pode entrar na infraestrutura, sim, porque as nossas empresas, as poucas empresas que foram listadas aqui, elas têm capacidade de disputar espaço com chineses, americanos, japoneses, ou seja, quem for. Mas é briga dura. Mas aviso, se essas empresas não tiverem condições, não tiverem apoio do governo, não tiverem financiamento, ou não tiverem muita disposição, elas saem. Os africanos vão substituir por outras e ninguém vai perceber. Elas são substituíveis. Né? Se a Camargo Correia, se a Odebrecht, se a Vale, se a Petrobras saírem do continente africano, elas são substituíveis. Na produção de alimentos, amanhã tem a discussão de agricultura, o Paulo Reg é um grande empreendedor no Sudão, vai contar a experiência dele. Na produção de alimentos a gente pode fazer a diferença. Se a gente tiver a sabedoria de exportar para o continente africano uma combinação sadia de produção em larga escala com respeito à agricultura familiar e ao pequeno produtor. O Brasil tem hoje 2 programas muito importantes sendo desenvolvidos no continente africano. O Programa de Aquisição de Alimentos, África, e o Programa Mais Alimentos. O Programa Mais Alimentos, que está atrasado, vão sair os primeiros tratores agora, aqueles que o Paulo Cordeiro falou, da fotografia de um presidente africano, é aquele que financia tratores, implementos, máquinas agrícolas para os países africanos em condições excepcionais. Leva produção de maquinário para implementar a pequena agricultura. E o programa de aquisição de alimentos, é mais bacana ainda, é aquele que foi usado com sucesso no Brasil, dentro do país inteiro, que é aquele em que você incentiva a produção de alimentos do pequeno produtor, dando crédito, dando a assessoria técnica, dando incentivo, e o governo compra a produção dos alimentos e coloca na merenda escolar. E aí se resolvem vários problemas. Ele passa a produzir mais porque tem crédito, tem incentivo técnico, resolve a distribuição porque o governo local compra e coloca na merenda escolar para o filho comer
a merenda produzida pelo próprio produtor. O Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil foi um enorme sucesso e hoje é implementado em 5 países africanos, está entrando na segunda fase, piloto, pouca coisa ainda, mas é um cartão de visita fundamental que o Brasil apresenta para os países africanos e que é recebido com muito prazer pelos governos que fecharam esses acordos. Um deles é Moçambique. E na área de produção, na área de agricultura, de pecuária, o papel da Embrapa é fundamental. Você falar para qualquer país... 5 minutos? Em qualquer país africano, todo mundo vai saber o que é Embrapa e vai querer o trabalho da Embrapa. Nosso drama é que o nosso escritório da Embrapa em Accra tem um funcionário de já 5 anos. E a gente não consegue dar segurança jurídica e investir para que a Embrapa possa ter o espaço que ela merece e pode ter no continente africano e que é demandada pelos governos africanos. Então, acho que o papel da Embrapa, o PAA e o PMA, o Programa Mais Alimentos, são cartões de visita fantásticos que o Brasil tem para oferecer no continente africano e que a China não oferece, os Estados Unidos, muito menos a Índia e a Rússia. Cadê a última página que caiu? Ao mesmo tempo, na área social, o nosso tema hoje é infraestrutura. Mas vocês precisam saber que o que mais nós recebemos em Brasília, no Instituto Lula, são delegações de governos africanos que querem saber o que é o Bolsa Família, que querem saber o que é o Minha Casa Minha Vida, que querem saber o que é o Luz para Todos. Eles querem saber como é que nós fizemos esses programas e como eles podem adaptar para a situação particular de cada país, que é diferente em cada continente. Eles querem importar os nossos programas sociais, as nossas tecnologias sociais, as nossas políticas públicas, porque eles têm o mesmo problema que nós, que é integrar na sociedade uma parcela significativa de pessoas que está fora, que não é cidadã, e que nós estamos conseguindo fazer aqui. Proximamente, a gente vai ter acesso a dados oficiais, mas eu sinto um orgulho enorme aqui no Brasil. Eu acho que dá para afirmar que no Brasil não tem fome mais. Eu acho que dá para afirmar, vou repetir, que no Brasil não tem fome. Os bolsões de fome e de miséria, eles desapareceram, são residuais, são menos de 5% da população. A seca no Nordeste não é mais aquele flagelo de saque, de invasão e de enfrentamento por pessoas famélicas que não têm o mínimo necessário para sobreviver. A África determinou, a União Africana, com vários representantes aqui presentes, determinou um objetivo de erradicar a fome na África até 2025. Eu acho que nós temos que se engajar nesse combate, ajudando a produzir alimentos fundamentalmente, ajudando a produzir energia fundamentalmente, exportando nossos programas sociais, integrando os 2 continentes, que são 2 continentes iguais mesmo, Luiz Carlos, que tem tudo de similar. Você vai para Maputo, você acha que é Salvador há 20 anos, que é Recife há 30 anos. Então, essa integração é o nosso grande desafio. Verdade. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, esse é o segundo fórum, né? O outro foi há 2 anos. Esses fóruns não aconteceriam há 14, 15 anos atrás. Nós estabelecemos uma ponte com a África, juntando... Nós temos uma ponte aqui, ó, que não tinha... Essa ponte não existia antes. Essa ponte está feita. O sentimento dos embaixadores que reclamam com Paulo Cordeiro, dos governantes africanos, dos dirigentes da União Africana, é que nós fizemos essa ponte, mas não está passando pouco carro. Que nós podíamos fazer muito mais do que a gente está fazendo. É esse o sentimento deles, é essa cobrança que a gente vê. Fala assim, pô, vocês vieram aqui, fizeram uma puta ponte, vieram aqui, não sei o quê, tá cá, legal, Brasil, unidade, está pertinho, ó. Esse mapa até aproxima bastante.
A ponte está estabelecida, mas se vocês não botarem o pé no acelerador, se o governo não ajudar no financiamento, se tiver mais missões para o exterior, se os empresários não ousarem, se não tiver o BNDES não botar, não turbinar, se a Embrapa não funcionar mais, vocês vão perder espaço. Nós vamos para um modelo de desenvolvimento que o Brasil vai ser excluído. E o Brasil não vai dar a contribuição que ele é chamado a dar nesse momento. Então, nós estamos diante de um desafio. Ou a gente faz essa ponte funcionar de uma maneira muito mais intensiva no próximo período, ou ela vai ruir. Ela não é perene. Uma nova política de relações internacionais ou a falta de incentivo do governo, ela pode fazer com que essa relação que nós estabelecemos com a África, em vez de crescer, possa regredir. Então, para o próximo período, o desafio é fazer o movimento dessa ponte crescer, a gente ficar mais perto, mais próximo, e é por isso que o fórum tem que ser o ano que vem, não daqui 2 anos, João. Obrigado. Ok.